A gente começa a edição de hoje contando uma história que pode te motivar a crescer. Filho de uma dona de casa e de um enfermeiro, Marcos Alberto Wagner de Oliveira, morador do Distrito Federal, coleciona posses em concursos públicos pelo Brasil. Com apenas 22 anos, nascido aqui pertinho de Passo Fundo, em Palmeira das Missões, o jovem conseguiu se formar em economia pela UPF pouco antes de tomar posse no Tribunal de Contas da União. A jornalista Isadora Guerra esteve com Marcos e a gente confere essa história agora. Ele é ex-aluno da UPF, tem só 22 anos e agora é auditor do Tribunal de Contas da União. Nós vamos conversar com o Marcos Oliveira. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Tudo bem. Como é que foi a tua preparação aí para passar nesses concursos e desde quanto tempo, faz quanto tempo que tu estuda para isso? Eu comecei com 16 anos, na época eu estava vendo o concurso do INSS, eu trabalhava num jornal local lá em Palmeira das Missões e eu comecei também a cursar economia lá na Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz o concurso dos Correios, por volta de 8 anos, que é a idade mínima para assumir um concurso, e fiz também do Banco do Brasil. 9 anos eu fui trabalhar do Banco do Brasil no município de Bossoroca, lá perto da fronteira, e trabalhei 1 ano, até os 20 anos. Quando eu fui para Bossoroca, eu tive que trancar minha faculdade. Quando eu estava lá, eu fiz mais 2 concursos, que foi Defensoria Pública aqui do Estado e Ministério Público Federal. Daí eu me mudei para Passo Fundo, transferi minha faculdade para cá, fazer economia e comecei a trabalhar no Ministério Público Federal. Então, eu fiquei mais 2 anos estudando, porque eu precisava, antes de tentar outros concursos, de nível superior, tem que ter a formação. Então eu adiantei algumas matérias e em 2 anos consegui me formar. E no começo de 2015 eu notei que eu podia fazer para técnico do TCU, mas que é de nível superior. Depois, como atrasou um pouco, eu notei que eu poderia fazer para auditor, que eu ia conseguir me formar até o final do ano. Então eu, mesmo cursando aqui, eu consegui estudar um pouco e tal. E eu apresentei a monografia 1 semana antes da posse, mas foi suficiente para tomar posse lá. E hoje já são 6 concursos aí que você passou. E como é que é essa rotina de estudo? Como você se dedicou para conseguir as aprovações? Como eu sempre trabalhei, eu uso bastante o tempo de final de semana e também durante a semana aproveito quando... exemplo, para o TCU, eu tinha as férias aqui da UPF, que eu podia estudar de noite. E quando eu estava estudando aqui, eu pedi férias no trabalho para poder estudar de dia. E como o fim de semana é mais livre um pouco, eu sempre aproveitei também para estudar. E existe algum segredo para passar ou é método mesmo? É só estudar, só isso. Pegar um material bom, fazer bastante questão e estudar o máximo que der. E teus planos a partir de agora, já que está lá no Distrito Federal, é auditor, qual é a tua ideia daqui para frente? Agora vamos ver como é que é o trabalho um pouco. Dentro do TCU tem bastante área de atuação. Eu também tenho a possibilidade de eu voltar aqui para o Sul. Isso depois, talvez uns 3 anos, no mínimo, que é o tempo que a gente tem que ter para remoção. Mas tem muita coisa ainda que dá para fazer. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pela tua participação aqui. Sucesso, ainda mais sucesso na tua carreira. Obrigado. Tá certo? Nós conversamos então com o Marcos, que é auditor do TCU lá no Distrito Federal, ex-aluno da UPF. Voltamos ao estúdio.